você vai perceber. Arte não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Você vai perceber. Arte não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz. Entenda que a surpresa é você quem produz. A beleza é um caminho de luz. Entenda que a beleza é um caminho de luz. A surpresa é você quem produz. A beleza é um caminho de luz. Por isso que a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Você vê diferente o que parece igual. Por isso que a arte é tão legal. A arte é tão legal, a arte é tão legal. Né? Pois é. Com essa puxada aí, né? Bem sertaneja, bem violeira, que a gente vai começar a nossa aula de hoje aí. Vamos ver bastante sobre sítios, sobre geometrismos. Eu não vou adiantar muito não, vamos logo lá para a gente começar, tá? Deixa eu botar minha viola aqui no stand dela. E a gente vai aqui. Vamos ver a arte pré-histórica, né? Brasileira, né? Vamos ver essa questão aqui, é muito importante, tá? Essas duas aqui, ó. O naturalismo e o geometrismo. Andei falando por alto para vocês, mas vem aqui para me dar só uma pincelada aqui. Bem, olha só, o naturalismo tem a ver com as coisas naturais, quer dizer, sem botar nenhum efeito, sem nenhum disfarce, nem nada. A pessoa faz aquilo que está na sua frente. Em termos de arte, se você está fazendo uma pintura, você faz exatamente do jeito que você está vendo. Então, é uma referência a isso quando fala de naturalismo. Já o geometrismo tem a ver com as figuras geométricas. As figuras geométricas, aí tem cone, cilindro, esfera. Aí eu vou chegar mais perto ali, aí a gente fala, mostra melhor. Eu faço até um desenhozinho para vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos lá? Isso, obrigado. Então, vamos começar logo com uma atividade aqui. Vou deixar aqui uma questão para a gente já ir entrando aqui no clima, tá? Isso aí, prestando atenção. E olha só, você conhece algum sítio arqueológico? Já ouviu falar disso, né? E se você conhece, qual assim nessa sua visão inicial aí, qual a importância que você dá para isso? Qual a importância que você acha que tem, né? Estamos vendo aí algumas imagens do Parque Nacional da Serra da Capivara, né? E foi fundado em 1979, com o propósito de proteger os registros que estão lá. Tá? Então, aos poucos eu vou explicar, e vocês vão entender a grande importância que tem todos esses desenhos, né? E eu acho que o nome Serra da Capivara diz respeito a essa figura aqui, que a gente vê, né? Que parece que são dois. Dá direitinho aqui o formato aqui de um animalzinho aqui, né? É interessante. Então vamos seguir para a gente entender melhor a situação. E no que você vai entendendo, você vai formulando a resposta para a nossa enquete aí, tá? Inicial. Então, vamos saber logo o que é um sítio arqueológico. Olha, é um local, isso aqui tem a ver com um local onde há vestígios de atividades humanas. Você vê alguns sinais, você vê algumas pistas de que teve gente por ali.
Então, vestígios tem a ver com isso aí, tá, gente? Então, é um local onde você chega lá e diz, bom, já teve alguém morando aqui, teve alguém, né, vivendo aqui. Não sei há quanto tempo foi, não sei como foi, mas tinha gente aqui nesse lugar. Então, o sítio arqueológico é esse tipo de local, né? Então, eles são importantes para a compreensão da nossa própria existência no mundo. Por quê? O homem primitivo era capaz de perceber a anatomia do animal, ser observador natural, olhar e entender o que faz parte do seu mundo e saber, aí é que vem, tá? Representá-lo de forma concreta. Então, palavrinha muitíssimo importante, representação, em termos de artes, tá? Em termos artístico, representar. E de forma concreta também é outra palavra, porque existe até a arte concreta também, que nós ainda vamos estudar com mais detalhes, né? Então, a coisa de representar é você fazer alguma coisa que é o símbolo, o representante é o substituto natural daquela outra pessoa. Então, tipo assim, você quer lembrar de alguma coisa, de alguém, aí você coloca lá alguma coisa que vai lembrar perfeitamente aquela pessoa. Então, aquilo que você colocou lá é o representante daquela pessoa. Tá? Então, representar é reapresentar, apresentar novamente, é você mostrar de uma outra maneira que aquela pessoa ou aquilo existe, né? E às vezes você olha para alguma coisa, você tá vendo de um jeito que ninguém está vendo, né? E aí você, quando você faz uma apresentação daquilo dali, quando você faz a sua maneira, o que você está vendo, aí as pessoas estão vendo ali, vão perceber ali que ali a sua representação é a maneira como você entende ou como você está vendo aquilo lá. Será que ficou enrolada essa explicação? Né? Mas representar é justamente isso, é apresentar de uma forma nova, diferente, mas que dê para a pessoa entender ao que você está se referindo, tá? O concreto aqui tem a ver com o natural, né? Por quê? Porque é totalmente aquilo que você está vendo. Tá? Não tem nada aleatório, não tem nada imaginário. Então é concreto, é aquilo mesmo exatamente. Tá bom? Então, seguindo aqui, vamos ver a arte pré-histórica brasileira, tá? Você tem aqui a Caverna das Mãos, que fica lá na Patagônia. Essas mãos pintadas em positivo ou negativo é um daqueles vestígios que foram encontrados assim há mais de 10 mil anos. Então, muito tempo atrás, por acaso ou intencionalmente, alguém descobriu isso aí. Foi a primeira vez que se fez um registro daquele tipo. E veja que a pessoa as pessoas já se utilizaram de cores. Já colocaram aí um diferencial, né? Então, seguindo, nós temos o seguinte. Outra coisa muito importante, os sítios arqueológicos brasileiros são cerca de 10 mil e são protegidos pela lei número 3924, de 1924, de 61. E são considerados bens patrimoniais da União. Você entende o que é um bem patrimonial? Faz parte da nação, tá? Então, se você, de algum modo, lesar aquilo dali, de algum modo você modificar, atingir, prejudicar, você está indo contra a nação brasileira. Então, tem leis que vão dizer
o que que você, que penas você pode sofrer, se você vai preso, quantos anos você fica lá e quanto você teria que pagar para remediar o mal que você fez. Tipo assim, se você provocar um incêndio num lugar desse, aí é um prejuízo incalculável, entendeu? Mas então, é por isso que tem a lei e que tem toda essa proteção, tá? Então, existem vários locais que são considerados vestígios, né, pistas de ocupação humana antes da história. Antes da história, pré-história quer dizer que é antes do surgimento da escrita. Então você tem aqui São Luís do Maranhão, Ingá na Paraíba, São Raimundo Nonato no Piauí, a Canané em São Paulo, Matozinhos em Minas Gerais, Ibiá, Minas Gerais também, Florianópolis em Santa Catarina, Monte Alegre no Pará, né? Xambioá no Tocantins e Corumbá no Mato Grosso do Sul. Então, veja aí que tem vários lugares e estão descobrindo cada vez mais. Então, a arte rupestre foi produzida com um certo planejamento. Olha só, interessante isso. A produção de pigmentos, de pontos, de tintas, né? O material é rocha, terra, óxido de ferro, mistura de mercúrio e enxofre com gordura. E a confecção das ferramentas, pincel, osso, rocha e pelos. E também para produzir a pintura, para a produção da pintura ou do petróglifo, para alisar as paredes internas das grutas com ferramentas e pigmentos. Olha só, então eles já foram se preparando para ter o material para poder fazer as produções, para poder fazer, deixar os seus registros nas paredes, alisavam as paredes, organizavam tudo direitinho, né? E Itacoatiara, tem a Pedra do Ingá, né? É um sítio arqueológico da Paraíba. Então, olha só para você ter uma ideia das marcas que tem nesse lugar. Aí vem aqui essa estátua que foi encontrada, né? Que se percebe que são formas femininas. E ela é, então, considerada Vênus pantaneira, né? Vênus do Pantanal. A moça jovem, a Missy, a dona da beleza, né? Olha aí aquilo que eu estava falando. Ó. Isso aqui é uma representação, né, do corpo, de uma parte do corpo de uma mulher, certo? A Vênus pantaneira. Então, ela aqui, isso aqui é uma lembrança, é uma reapresentação que vai ficar no imaginário, que vai fazer as pessoas lembrarem, pensarem, né? Tem várias referências que você pode fazer a partir dessa visão dessa estátua aí. Ó, isso aqui está lá no Museu de História do Pantanal, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Então, por isso que é Vênus pantaneira, do Pantanal, né? E os muiraquitães têm a ver com a cerâmica Conduri, no Baixo Amazonas. Na ilha do Marajó, além de Santarém, Alto Tapajós, norte de Manaus e até das Guianas e ilhas do Caribe. Tá? Então, nossas curiosidades aqui, você tem, olha, que no período pré-cabralino, antes de Cabral, houve pessoas, né, foram encontradas aí na ilha do Marajó, vestígios, né, sinais das passagens de uma rica cultura que ocupou essa região entre os anos 400 e 1400 depois de Cristo. Como, por exemplo, essa urna funerária aí, Marajoara. O povo
que ocupou essa ilha aí e fez essas produções aí, várias. Urna funerária, sabe o que que é, né? Depois que colocavam as cinzas dentro desse jarro. Olha aqui, ó. Uma estatueta também. Essa cultura, infelizmente, depois desapareceu, né? Outra coisa aqui, olha. Uma estátua antropomorfa, que é de um homem, né? Uma figura de um homem, mas ali, que já, quando fala que é antropomórfica, porque é uma figura inanimada, certo? E aqui essa urna também, de cerâmica também. Vocês dizem que eles decoravam, faziam figuras, faziam desenhos e ornamentavam de algum modo, né? De algum modo eles mostravam alguns detalhes assim. Olha aqui, ó, essa coroa aqui da cabeça. E aí, olha, vamos falar agora mais diretamente da questão do naturalismo e geometrismo. Duas faces da arte rupestre do Brasil. Então vamos ver aqui. As inscrições rupestres no sítio arqueológico de Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, lá em São Raimundo Nonato, no Piauí. Olha só, tá vendo aí? Ó? Tem várias e várias e várias inscrições. E algumas delas têm esses formatos, ó. Ou que lembram, ou que se assemelham, né? Como você tem, essas figuras aqui são consideradas figuras geométricas. É isso? Estou fazendo aqui um desenho aqui bem grosseiro, mas só para lembrar, só para dar a entender do que se trata, tá? Ó, são as figuras geométricas que você está vendo aqui, olha a semelhança, tá vendo? Eu vou marcar aqui para você ver. Entendeu? Então, tudo que lembra, que remete a círculos, a retângulos, a quadrados, a cilindros, a cones, né? Tem isso aqui também, ó. Formações triangulares, tem a ver com geometrismo. Por que fala geometrismo? Porque são figuras que remetem a isso aí. Então, olha só, os pesquisadores, com base nos vestígios arqueológicos de São Raimundo, classificaram essas pinturas e gravações em dois grupos. São obras que têm motivos naturais e tem obras que têm várias e várias e várias semelhanças, né? Porque tem linhas paralelas, tem grupos de pontos, tem círculos, círculos concêntricos, cruzes, espirais e triângulos. Então é por isso que isso aí fica bem claro. Conhecer e proteger o patrimônio deixado por os antigos povos é preservar uma parte da nossa história, tá? Então, é uma afirmação aqui da pesquisadora Edith Pereira. Então, estamos vendo aqui, ó, uma pintura rupestre, né? Com um motivo geométrico, né? Olha aqui, tá vendo? E em Rondônia tem o sítio do Mirante, né? No município de Presidente Médici. Possui grafismos rupestres bastante diversificados. Acredita-se que a área foi ocupada e utilizada como refúgio e trânsito dos povos tupi, que circulavam por todo o Brasil. Olha aqui, uma arte em baixo relevo aqui. Tá? Isso quer dizer que é meio escavada, né? Olha, figuras completas ou apenas a cabeça são essas figuras aí que são chamadas de caretas, tá? São conhecidas como caretas. Com os olhos, as bocas e os dentes em alguns casos. Também mostra, né, representação da gravidez quando há uma figura humana menor gravada dentro do abdômen de outra maior. Então, é mostrando que existe ali um processo de gravidade. Vamos ver aí, rapidinho aqui, uma curiosidade, tá? Sobre o sítio da Amazônia. Você vê o Pedra Pintada, o Parque Arqueológico do Solstício, né? Calçoene, no Amapá, o Parque Estadual de Monte Alegre
e o sítio de Ataara, onde arte rupestre nas paredes do paredão em Tocantins também. Viu aí? Então, em relação às técnicas representativas da arte da Amazônia, distingue-se o incremento das gravuras sobre pintura. A tradição de gravuras apresenta predomínio de figuras antropomorfas, então figuras masculinas aí. E aí apresenta figura completa ou traços bem marcados. Olhos, bocas e dentes, em alguns casos, e a gravidez, quando há figura gravada, como eu já falei antes ali. Então aqui são as figuras do estilo caretas. Ok? Olha, mais figuras aí para a gente, com formas geométricas, a gente vai vendo. Olha isso aqui, ó. Você vai notando a semelhança. E os estudos da arte rupestre na Amazônia brasileira já mostravam uma grande quantidade de sítios. Esse tipo de vestígio vem sendo predominante nas gravuras rupestres localizadas ao ar livre, principalmente nos trechos encachoeirados dos cursos de água. Mas estão lá, né? Então, por isso que é importante a gente ver. Então, gente, agora nós vamos dar a ênfase e a vez agora para o nosso momento interativo, tá bom? Então, vocês vão poder parar um pouco e fazer aí uma atividade que eu vou explicar agora mesmo para vocês. Vamos lá? Momento interativo, muito bem. Olha só, vocês vão praticar aí o teatro mudo, que é o teatro mudo crítico, onde você vai demonstrar a expressão sem palavras, tá? Você vai ter 20 minutos para isso, hein? Então, grupos de 4 ou 6 alunos para desenvolver uma apresentação teatral baseada na mímica, tá? Só no gesto. Para lembrar aquele estilo do cinema mudo, para criticar um tema social relevante. Então, vai ter um tema aí que a gente vai já falar sobre ele. Então, primeiro você divide o grupo, cada grupo escolhe um desses temas aqui, para poder fazer a sua apresentação, tá? Saúde pública, ensino pago, inteligência artificial, né? E esse corre que lá vem Letícia é alguma coisa aí que vem para assustar, né? Letícia, ou então a polícia, ou então vamos dizer que a Letícia seja uma diretora aí muito brava. Por aí, criatividade para vocês, né? Aí você vai ter 5 minutos para planejar, definir o enredo com início, com meio e fim, a história, como é que você vai apresentar, pensar nos gestos para substituir as falas, né? Incluir exagero nas expressões corporais, como nos filmes, né? E aí vem a apresentação mímica que vai ser de 10 minutos. Cada grupo mostra sua história sem falas, apenas usando gestos. Pode utilizar cartazes com frases curtas, para dar uma ideia aí, né? Como no cinema mudo. E os movimentos lentos e expressivos devem ser priorizados para tornar a narrativa, a história, compreensível. No final, após todas as apresentações, a turma discute as mensagens transmitidas, né? Ver o que foi que entendeu, perguntas chaves, aí vocês vão perguntar sobre isso aqui, ó. Qual foi o impacto da ausência das falas? Qual foi a crítica social que ficou mais fácil de entender para todo mundo? O que poderia ser melhorado para tornar a comunicação através da mímica mais fácil de entender? Essa atividade ajuda a trabalhar a expressão corporal, criatividade, pensamento crítico. Além disso, é uma excelente maneira de demonstrar como o teatro pode ser uma ferramenta de denúncia social, tá bom? Então, agora com vocês, já a gente recomeça. Então, gente,
Agora que vocês já fizeram, aí, já tiveram seu momento interativo, já fizeram a atividade aí, nós vamos voltar aí para aquela nossa questãozinha lá no início, né? A nossa atividade interativa, aquela perguntazinha lá. Vamos ver aí uma possível resposta aí que vocês... Acredito que vocês tenham, cada um tem a sua resposta e é válida assim, mas uma resposta legal porque você não pode esquecer da grande importância da lei número 3.924 de 1961, que os sítios são considerados bens patrimoniais da União, tá? Segundo a sua importância científica ou ambiental, porém pode ainda vir ser tombados, o que reforça as ações de preservação quanto à intervenção humana, que ninguém mexa, né? Que ninguém risque, né? Eles são considerados áreas de patrimônio onde é possível obter uma larga quantidade de informações acerca de práticas, valores e estrutura daqueles povos que viviam ali, naquele local, tá bom? Então, com isso aí, nós chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que o momento interativo tenha bombado. Quero saber aí, ouvir falar dos resultados, ok? Valeu!